E aí pessoal, tudo bem? Hoje no nosso vídeo a gente está aqui mais uma vez para entreter vocês com as minhas opiniões sobre alguns livros que eu pretendo ler esse ano. E eu trouxe para você ao som dessa chuva. Se vocês estão ouvindo, está chovendo. Então se tiver algum trovão no meio já sabe qual é a culpa. A gente está aqui em mais um vídeo para falar um pouco sobre as minhas opiniões sobre alguns livros e alguns livros de fantasia que talvez você possa considerar famoso. Alguns deles eu já conhecia, outros eu tive que pesquisar um pouco para descobrir. E alguns deles eu joguei pelas capas, então talvez não seja bom, talvez seja bom, mas eu acho que são todos bons aqui pelo que eu vi. Então venha comigo para lendo sinopses de livros de fantasia que eu pretendo ler esse ano. Primeiro de todos, Os Instrumentos Mortais, Cidade dos Ossos. Esse é um livro que eu vi algumas pessoas lendo e que eu sei que é bem famoso, eu sei que muitas pessoas falam bem, algumas pessoas falam mal, mas eu queria ver, até porque já tem até filme disso aqui, tem o filme, é sério, não lembro, mas eu queria ler para me inteirar nessa brincadeira também e para ver se realmente é tão bom assim. Então eu tenho aqui a sinopse, vamos ler. A vida de Clary muda completamente quando sua mãe é sequestrada e ela descobre ao conhecer Jace, que é uma caçadora das sombras. Para salvar sua mãe, ela deve encontrar a Taça da Mortalidade, mas primeiro deve descobrir sua força interior. Tá. Então vamos por partes. Tá. Vida de Clary. Então aparentemente Clary é a nossa protagonista. A vida dela muda completamente quando sua mãe é sequestrada e ela descobre ao conhecer Jace, que é uma caçadora das sombras. Tá. Então uma jornada do herói aqui. Ela vive a vida dela normal. Ela vivia a vida dela normal até a mãe dela ser sequestrada, por quem a gente não sabe, mas aparentemente esse Jace que ela conheceu conta pra ela, ou ela descobre nessa jornada com o Jace, que ela é uma caçadora das sombras. Então aparentemente eu julgaria que a mãe da Clary foi sequestrada, e isso é óbvio, né? Foi levada para algum lugar e ela sabe quem foram essas pessoas que levaram ela, ou ela imagina já, ou ela tem alguma rixa com essas pessoas, ou talvez ela more num mundo meio distópico, ela more num mundo onde talvez eu não sei, né, eu não sei nem se é um livro de época, se é um livro de hoje em dia, se é um livro do futuro, ou se é um livro de um universo paralelo, um universo diferente como Veneno na Montanha ou Sob Ossos. Então eu não sei muito, mas eu acredito que talvez seja ou alguém que ela tem rixa com, tipo uma família, uma briga, ou ela seja parte de alguma facção e aí seja facção inimiga, ou o governo levou. Então ela já sabendo isso, ela foi atrás, talvez de tentar descobrir mais coisas, ou seguiu os rastros dessas pessoas, ou seguiu a carruagem que levou, não sei. E ela conheceu esse Jace no meio do caminho. Talvez esse Jace apareça como um herói, não sei. E aí o Jace pode ter contado pra ela que ela é uma caçadora das sombras, seja lá o que seja uma caçadora das sombras, ou ela recebeu essa notícia dela mesma, aconteceu alguma coisa, ou Caçadora das Sombras já era uma coisa que fosse real, realidade, e ela já soubesse que é uma Caçadora das Sombras, ela só foi descobrir que ela pertencia a isso, e isso encaixaria muito bem também com Sombriossos, agora que eu acabei de lembrar, porque a Lina sabia o que eram os Grishas, só que ela sabia que ela não era. Aí depois ela foi inserida para saber que ela era. Talvez seja assim também, talvez ela sabia que existisse uma classe de pessoas que são chamadas Caçadoras das Sombras e ela nunca achou que fosse e agora ela é. A segunda parte da sinopse, ela diz: para salvar a sua mãe ela precisa encontrar a Taça da Mortalidade, mas primeiro ela deve descobrir sua força interior. Tá, ela tem que descobrir essa força interior dela e isso encaixa com a Caçadora das Sombras. Então talvez sim, Caçadora das Sombras seja um patamar alto, que tenha poucas pessoas. E aí ela precisa descobrir um pouco mais dessa força dela como Caçadora das Sombras, e ao final do livro ela vai ser mais poderosa para ir atrás dessa Taça da Mortalidade. Por que da mortalidade? Ela já não é mortal? Tá, então ela vai trocar a mãe dela por essa taça, talvez? Não entendi, mas aparentemente parece ser bom. Se for previsível dessa forma, eu vou ficar decepcionado. Mas se for bem diferente, deixa aqui nos comentários, sem dar spoiler, deixa aqui no comentário, você que leu Instrumentos Mortais, diga para Moá se eu estou certo em alguma das minhas previsões. Mas eu diria, como o meu pitaco final, que eles vivem num mundo... Eu diria que eles vivem num mundo governado por uma força maior,
E essa força maior levou a mãe dela, porque a mãe dela cometeu algum crime aleatório, alguma coisa assim. E aí ela foi atrás da mãe dela, e nesse caminho ela encontrou o Jace. E o Jace contou pra ela que ela é uma caçadora das sombras. Ou ela descobriu, eu tô entre esses dois aí. E aí tem essa taça da mortalidade, que ela descobre que pode ser uma moeda de troca com o governo, talvez. E aí, pra encontrar essa taça da mortalidade, ela precisa atingir a sua força maior. Talvez para enfrentar um limiar, seja um monstro ou alguma coisa assim. Mas esse é o meu pensar do momento, entende? Então vamos pro próximo. A Viúva de Ferro, que é um livro da Intrínseca, recentemente, que lançou ano passado, se eu não me engano. E eu tava olhando a lista de lidos deles, né? E eu notei que é uma capa muito bonita, então eu joguei pela capa e falei, não, isso aqui deve ser bom. Vou atrás de ler isso aqui, vou atrás de descobrir um pouco mais sobre isso aqui. Huaxia, assim pronuncia, Huaxia. A maior honra concedida a uma garota é sua escolha para a função de piloto concubina. Servas conectadas a pilotos homens para juntos fornecerem energia vital às crisálidas, máquinas de guerra gigantes que protegem a humanidade dos alienígenas, além da Grande Muralha. Tá, isso tomou um rumo bem mais longe do que eu achava que tomaria. Mas dá para analisar em partes, espera. Huaxia é a cidade que eles moram. Isso aí a gente consegue fechar. Então, dentro dessa de Huaxia, a maior honra que tem, o que uma garota sonha a vida dela inteira, é ser a copiloto ou a piloto concubina desse crisálido, que é da energia vital dela, energia da vida dela, para poder evitar que os aliens invadam a muralha. Tá, então a gente tem alienígenas na história. Então, nossa, isso tem papo de ser muito interessante. Porque eu vi a capa e eu achava que a capa era alguma coisa mais de história, sabe? De mais antigo. Tipo de tradições de samurais. Sei que samurais são japoneses, mas enfim. Mas dessa época mesmo. E a inserção de alienígenas é uma coisa bem mais atual. Me deixa interessante. Se for tipo uma luta meio alienígenas contra espadas e fogos de artifício e coisas desse gênero, seria bastante interessante. Não sei, vale a pena analisar. A inserção de coisas asiáticas, da cultura asiática me interessa bastante. Eu gosto pra caramba. E essa crisálida, máquinas de guerra gigantes, me faz pensar que talvez essa população de Huaxia não seja do futuro, mas tenha descoberto um minério ou algum tipo de arma que possa ajudar eles, eu não sei. Algo perto do Vibranium em Wakanda, se você assistiu Pantera Negra. Caramba, esse livro tem um potencial de ser muito interessante. Mas eu não tenho grandes previsões para isso. Eu só diria que é uma mistura da cultura chinesa antiga com a cultura que a gente tem de alienígenas mais recente. E seria muito interessante de ver uma coisa dessas. Eu gosto muito de lutas com espadas e coisas antigas assim. Posso estar tremendamente errado. Se você leu, deixa aqui nos comentários sobre a minha previsão aqui. O Príncipe Cruel. Esse eu já falei pra vocês há bastante tempo que eu ia ler. Tá até na minha lista no Instagram que eu vou ler. E vocês sabem disso. Eu tava até falando, acho que... Não tava na minha lista do outro vídeo, mas... Eu já falei isso algumas vezes que eu tô interessado de ler o Príncipe Cruel. Principalmente porque eu vi a Lu Pazos falando e muito me agrada a opinião dela sobre as coisas, então eu resolvi dar uma olhada pra ver. Então vamos pra sinopse. Envolvida em intrigas e traições do palácio, Jude descobre sua própria capacidade para truques e derramamento de sangue. Mas com a ameaça de uma guerra civil e o reino das fadas por um fio, Jude precisará arriscar sua vida em uma perigosa aliança para salvar suas irmãs e o próprio reino. Tá. O Príncipe Cruel. Tá. Quem é Jude, primeiramente? Pera, não. O universo já dá pra entender por essa sinopse. O universo é algo mais focado em universos antigos, de monarquias e coisas desse tipo. E essa Jude, aparentemente, é uma pessoa importante dentro do palácio. Ou não. Envolvida em intrigas e traições do palácio, Jude descobre sua própria capacidade de truques e derramamento de sangue. Com a ameaça da guerra civil, o reino das fadas por um fio.
Tá, então tudo isso se passa no Reino das Fadas? Ou não? Fala sobre o Reino das Fadas por um fio. Pode ser a luta das fadas contra uma outra raça, seja os humanos, seja elfos, seja qualquer outra raça que tenha. Ou pode ser uma guerra dentro do Reino das Fadas que provoca destruir todo o Reino das Fadas. Eu acho que é melhor essa segunda opção, acho mais viável. Então, a Jude é envolvida nessas intrigas, nessas traições do palácio, e ela é alguém importante dentro do palácio, porque ela precisa forjar uma aliança perigosa no final. E ela tem esses truques e derramamentos de sangue. Ela aprendeu algumas coisas novas com as fadas, talvez ela tenha aprendido um feitiço novo, uma cultura nova de família, alguma coisa assim, e ela fala que ela descobre sua capacidade própria para derramamento de sangue e truques. Então talvez ela descubra ela mesma, consigo mesma, tipo de algum momento de ação que ela precisa, que o reino está sendo atacado, ou coisa assim, ela descobre ela mesma e ela começa a usar isso pelo decorrer do livro como uma personagem importante. E é por isso que ela pode forjar essa aliança. Ela não precisa necessariamente ser uma princesa, ser uma rainha, seja o que ela for ou quiser. Mas talvez essa habilidade dê a importância, eu não sei. O próprio reino. Então ela tem o interesse de salvar o Reino das Fadas, isso é óbvio. Ela faz parte dele. Isso bota ela numa posição de rainha, princesa, talvez. E essas irmãs dela. Caramba, eu tô muito confuso. E quem é o Príncipe Cruel? Isso aqui tem cara de ser algo bastante fantasioso. Tipo, fantasia ao máximo. Então eu acho interessante. Eu vou ler e vou dar vou contar pra vocês o quão longe eu estou. Porque eu não costumo ler sinopse, sabe? Não é uma coisa que me faz normalmente. Geralmente eu só pego um livro sem saber nada dele, só sabendo o título e ouvindo o que algumas pessoas falaram. Às vezes eu nem escuto nada sobre ninguém e eu só saio lendo ele, o que é meio estranho, porque não me dá o hype de ler. Aí às vezes eu acabo achando ele ruim e eu abandono. É melhor começar a ler a sinopse mesmo. Mas eu gostei desse negócio de sinopses. Farei mais com vocês no futuro. Enfim, esse é o fim do nosso vídeo. Uma pena. Mas eu quero que vocês que leram algum desses três livros, me diga o que vocês acharam desses livros. Se vocês gostaram, se vocês não gostaram. Se eu acertei alguma das minhas previsões, porque o pai aqui tá on nas previsões, tá? E eu vou ler no futuro, sim, e vou comentar um pouco sobre vocês. Vou voltar para cada um desses livros, eu vou voltar um dia, quando eu terminar de ler eles, e vou comentar para vocês. Guardem as minhas palavras, porque eu farei isso. Mas eu gostei pra caramba desse estilo de vídeo, e talvez eu farei mais no futuro. Então, um beijo pra vocês. Vocês tenham uma semana abençoada aí, ó. Lembrando, pra vocês aproveitarem, então, estarei sempre com vocês pra mostrar esse carinho meu. Considerem curtir, como eu já falei, considerem compartilhar e se inscrever. E voltarei todo sábado e toda quarta. Quarta pelas meio-dia e sábado pelas 10 horas da manhã. Então estejam aqui nesses dias e um beijo pra vocês e valeu!